A graça e paz, amém, irmãos? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no texto de João. Nós vamos seguir com a exposição que tem sido feita no Evangelho de João. Peço que você abra em João, capítulo 8, verso 44. E enquanto você abre, nós vamos ouvir o institucional que tem sido exibido da exposição ao livro de João. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. Capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. E quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir as palavras de vida eterna. Senhor, que o Senhor possa aplicar ela aos nossos corações, nos mostrando a tua vontade, nos mostrando aquilo que o Senhor quer para nós como a tua igreja, como o teu povo,
e como seus discípulos, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de lhe pedir que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque eu gostaria de rapidamente amarrar tudo o que foi dito a respeito do capítulo 8. Tem sido exposto nessa igreja o capítulo 8 de João, e nós estamos diante agora do final do capítulo 8. Nós estamos diante do fim de tudo aquilo que Jesus tem construído e tem falado perante pelo menos 3 grupos de pessoas: os seus discípulos, os mais próximos, os discípulos mais distantes que estavam seguindo, inclusive seguidores, e a liderança de Israel. E diante dessa realidade, diante disso que tem sido mostrado, é necessário entendermos que existe uma linha divisória que está sendo traçada desde o começo do capítulo 8. Sim, se você olhar atentamente e com calma a tudo aquilo que tem sido falado, e agora eu peço que você dê uma olhada na sua Bíblia a partir do capítulo 8, verso 1, você vai perceber que Jesus Cristo está traçando uma linha que está dividindo um grupo de outro grupo. E curiosamente, essa linha é traçada por Jesus Cristo, e isso é narrado pelo nosso querido e amado João, no fato de que ele está fazendo um contraste. Essa linha divisória que Jesus está dividindo pessoas de um lado para o outro, essas pessoas são divididas por meio de contrastes. Se você dá uma olhada no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, você vai ver uma linha divisória sendo traçada a respeito da mulher adúltera e a respeito de tudo aquilo que aconteceu. Nós temos a graça de um lado, nós temos a lei de outro lado. A graça salvadora de um lado e a lei acusadora de outro lado. Então, Jesus traça uma linha entre aqueles que seguem a lei duramente e a graça. Se você olhar do verso 12 ao verso 20, de novo nós vamos ter uma outra linha sendo traçada. Verso 12 a 20 nós vamos ter luz e trevas. Verso 21 ao verso 30 nós vamos ter vida e morte. Uma linha traçada por vida e por morte. No verso 31 ao verso 47 nós vamos ter Jesus trabalhando aqueles que são escravos e aqueles que são livres. E agora no verso 44 ao verso 59 se encerra a linha divisória do 44 ao 59 entre aqueles que honram e aqueles que desonram. Entre aqueles que são filhos de Deus e entre aqueles que são filhos de Satanás. Então, note, o capítulo 8 está sendo costurado totalmente para a gente observar que existem 2 grupos. E eu quero chamar a sua atenção aqui porque só existem 2 grupos. Isso fica claro para a gente. Existe o grupo da lei, o grupo que interpreta a lei pela graça, molha a lei com a graça, vê na lei a graça de Deus. Aqueles que andam em trevas e aqueles que andam em luz, aqueles que andam na morte estão mortos em seus delitos e pecados, e aqueles que receberam vida e vida em abundância, aqueles que são escravos das suas próprias vontades, aqueles que são libertos, e aqueles que desonram a palavra e a pessoa de Cristo, e por isso são filhos de Satanás, e aqueles que honram a palavra, honram a Cristo, e por isso são filhos de Deus. O texto é uma narrativa. O texto é uma narrativa de que parece que Jesus está traçando uma linha, e essa linha está sendo encerrada agora, exatamente nessa segunda metade de um texto que começou a ser exposto na semana passada. Porque sim, meus irmãos, esse texto é uma continuação direta do texto da semana passada. Nós estamos na metade do acontecimento. Nós estamos na metade do embate entre Jesus e todos aqueles que estavam inquirindo e questionando ele. E aqui é preciso lembrarmos de alguns detalhes. É preciso nos lembrarmos que o local em que está acontecendo isso é o local do culto.
Jesus está traçando uma linha divisória no local em que as pessoas adoram a Ele. Então o local é o culto. As pessoas que estão no culto, naquele local, são seguidores de Jesus, discípulos de Jesus mais próximos e a liderança. E é neste local que Jesus vai encerrar a linha divisória, em que mostra aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos que todos são filhos de Deus? Jesus Cristo está mostrando para a gente que nem todos são filhos de Deus. Jesus Cristo vai nos mostrar que é possível ser do templo, adorar no templo e não ser filho de Deus. É isso que está acontecendo nesse texto. É a discussão, e inclusive está uma discussão já acalorada nesse final, e eu vou mostrar isso para vocês aqui no texto. Uma discussão acalorada que vai beirar falta de educação, inclusive por parte de alguns. É possível estar no templo, ser do templo, adorar no templo e ser filho de Satanás. Essa é a tônica, é o tom dessa conversa e dessa discussão entre Jesus e aqueles que estavam inquirindo. O verso 44 nos mostra que as obras são consequências da essência. E Jesus Cristo vai falar no verso 44 de que eles eram incapazes de ouvir a palavra porque eles eram filhos de um outro pai. E sim, meus queridos, Jesus está falando que o filho reconhece a voz do pai. Essa é a ideia. E você sabe como é que funciona isso. Quando você está no meio de um tanto de crianças e você chama a sua criança, ela vem. Ela ouve a sua voz. Mas se você não for pai e mãe dela, ela não vai te ouvir. E Jesus faz essa comparação mostrando que aqueles que são filhos do diabo não conseguem ouvir a voz de Deus. Jesus, a partir do verso 44, porque no verso 41 ele fala: vós fazeis as obras de vosso pai. Mas ele não fala quem é o pai no 41. Pode olhar na sua Bíblia. Ele não fala quem é o pai deles. Agora no 44, que foi o primeiro verso que eu li, ele vai falar quem é o pai. Ele vai dar nome para a paternidade daqueles filhos que estavam tramando em matar Jesus. O nome dele é Diabo, Satanás. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Satanás, Diabo, ele existe, ele é real. Porque nós reformados muitas vezes achamos que isso é coisa de pentecostal. E não é. Satanás é real, meu irmão. Ele está atuando. Nesse exato momento ele está atuando. Ele continua atuando. A Escritura fala que ele está ao derredor, tentando tragar. Então é interessante você olhar para o fato de que Jesus Cristo considera a realidade de Satanás. E nós precisamos considerar essa realidade. Porque muitas vezes nós não consideramos. Nós estamos em guerra contra Satanás. Ele é um dos inimigos da igreja. Satanás fala que eles são filhos dele e Cristo fala que eles são filhos de Satanás, e Cristo vai falar as características de quem é esse pai deles. E Cristo vai citar o episódio do Éden, se você olhar no verso 44. Ele foi homicida desde o princípio. Por que ele foi homicida, Ramon? Ele foi homicida porque ele falou para Adão e Eva, com uma mentira, que eles não iriam morrer.
para matar eles. Satanás foi homicida porque mentiu ao dizer que a fala de Deus não era bem assim. Ele foi homicida porque mentiu para que Adão e Eva morressem. E de fato morreram. Aliás, por falar em morte, essa semana nós tivemos. A nossa igreja sentiu um pouco do poder do pecado. Quando a gente vê uma pessoa morta no caixão, a gente vê a seriedade e a realidade do pecado. Enquanto somos jovens, belos, esbeltos, coloridos, a gente se esquece da morte. Mas como Eclesiastes 7 fala que há mais sabedoria na casa onde há luto, na casa onde há luto, no caso de Adão e Eva, a casa que houve luto, há a sabedoria de que Satanás é real e de que a morte é real. O pecado, meu querido, é uma realidade, não é metafísico. Você sente ele todos os dias quando há injustiça. Você sente ele todos os dias quando abusam dos impostos, quando pessoas roubam aquilo que é de propriedade sua. Você sente quando seus filhos te desobedecem. Você sente quando coisas ruins acontecem a você e acontecem. E isso tudo acontece porque a realidade do pecado não é metafísica, é real. A morte é real. Satanás é real. E aqueles que são filhos de Satanás são tão reais quanto tudo isso que eu acabei de citar. Verso 45 nos mostram que eles não reconhecem a verdade. Jesus fala que porque Jesus está falando a verdade, eles não ouvem ou não creem nele. E é exatamente isso. Jesus está falando e a voz de Jesus não entra no coração deles. Eles não reconhecem aquela voz. Verso 45, eles não conseguem reconhecer a verdade. E aqui eu quero chamar a sua atenção ao fato de que Jesus não apenas falava a verdade, mas que Jesus é a verdade encarnada. Aliás, como foi falado na escola dominical, a verdade não é uma afirmação. A verdade é uma pessoa encarnada. É a segunda pessoa da divindade. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. E dele só pode proceder verdade. Tudo o que Cristo é verdadeiro. Tudo o que Jesus Cristo fala é verdadeiro. Porque ele é a verdade. A razão de não ouvirem a verdade é porque eles são filhos do diabo. Por isso que eles não ouvem a verdade. E é por isso que eu retomo a afirmação do começo de que nem todos são filhos de Deus. Porque nem todos ouvem a verdade. Verso 46, Jesus inquere a eles para que eles provem aquilo que eles estão falando sobre Jesus Cristo. Jesus quer que eles provem aquilo que eles falam a respeito de Jesus. Verso 46. Eles não podem provar o que dizem. E no verso 46, nós vamos ter Jesus Cristo dando a razão do porquê eles não ouvem. E a razão do porquê este mundo não ouve a palavra de Deus. Porque eles não procedem de Deus. Verso 46, verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Ou aqueles que são filhos do Pai, que é Deus, reconhecem a voz de Deus em meio a tantas outras vozes. Se você não reconhece, e é isso que Jesus está falando para eles, se vocês não reconhecem a voz, logo vocês não são filhos de Deus, como vocês o dizem ser. Eles não ouvem, verso 47. Por mais que Jesus fale, eles não ouvem. Por mais que saibam que Jesus fez milagres, e até agora nós já vimos diversos milagres.
Meus irmãos, nós já vimos diversos milagres e para eles muito mais altos foram esses milagres ao som dos ouvidos deles quando eles viram Jesus entrando no templo, capítulo 3, e limpando o templo. Aqueles que conhecem a lei, inevitavelmente iriam ver que o zelo consumiria o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele está limpando o templo. Temos diversos milagres que aconteceram. Jesus não só fala por meio de palavras, meus irmãos. Jesus fala por meio de milagres. E se Jesus não falasse por palavra, e Jesus não falasse por milagres, Jesus é a verdade encarnada perante eles. E eles não ouvem. Eles não escutam aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo anunciado, os milagres que estão sendo apresentados. Eles não ouvem porque 47 do 8 de João nos diz que eles não são de Deus. Sabe por que as pessoas não ouvem? Porque elas não são filhos de Deus. Sabe por que o mundo não ouve? Porque eles não são filhos de Deus. Eles são filhos de Satanás. São filhos do demônio, filhos do diabo. Filhos daquele que veio para roubar, matar e destruir. E as suas obras refletem isso. Diante da inquirição de Jesus para que julguem a ele e que provem aquilo que ele estava falando, que era errado, nós vamos ter o verso 48, a reação daqueles que estavam inquirindo ele. E a reação deles não vai ser trazer prova, a reação deles vai ser um ataque pessoal, que beira a falta de educação, porque os termos que eles vão usar e vão falar que Jesus eram os piores termos que você poderia chamar um judeu na época. Eles vão chamar Jesus, no verso 48, de samaritano. E vão falar que Jesus tem demônio. Possivelmente, os 2 piores xingamentos será a resposta de prova daqueles que estavam inquirindo Jesus. Vai falar que Jesus é um samaritano, e aqui nós temos um duplo ataque, né? Porque havia na tradição o dizer de que os samaritanos eram hereges. Isso por causa da história dos samaritanos, porque os samaritanos, como os irmãos talvez devem se lembrar, foram resultado da mistura do povo que foi levado cativo pela Síria. E os assírios misturaram o seu povo com o povo judeu levado cativo, e dessa mistura vai surgir os samaritanos. Então, não obstante as 10 tribos que se afastaram, quando o reino dividiu, não obstante essas 10 tribos terem construído um outro templo para adorar, só tem um lugar para adorar, em Jerusalém, eles vão construir um outro templo, imagina isso. E depois disso, são os primeiros a serem levados cativos, porque desobedeceram a palavra de Deus. E por resultado disso tudo, eles vão virar uma nova raça, que são chamados samaritanos. Por causa disso tudo, eles são tidos como hereges. E eles atacam Jesus, dizendo que Jesus é um samaritano. É claro que existe provavelmente a ideia de que Jesus, por não ter pai, quem sabe o pai de Jesus era um samaritano ou um soldado. Então, entendam, o ataque está sendo pessoal à pessoa de Jesus. Eles não conseguem provar, não conseguem encontrar erro em Jesus e nas falas e nos milagres que não tem como serem explicados de Jesus. Então, como eles vão reagir? Atacando a pessoa de Jesus, chamando Jesus de samaritano e dizendo que Jesus é levado por forças demoníacas, é levado por Satanás. Eles chamam Jesus de impuro, chamam de Jesus de um falso adorador, chamam de Jesus de herege ao chamá-lo de samaritano, e para fechar isso tudo, xingam ele do pior xingamento que poderia ser feito para um judeu, não é para um mestre.
Eles estão lidando com um mestre aqui, irmãos. No mínimo, deveriam honrá-lo como mestre. Isso é o mínimo. Eles estão xingando como se fosse um judeu comum. E xinga do pior xingamento. Fala que ele tem demônio. E isso publicamente, e isso provavelmente no local do culto. Os ataques são desferidos vigorosamente perante todos aqueles que estavam presentes. Humilham o nosso Senhor Jesus Cristo. O tratam pior do que um judeu comum. Este é o tratamento que o nosso Senhor recebe. Verso 49 e verso 50, nós temos a resposta doce e maravilhosa de Jesus. O seu serviço prega tanto quanto as suas palavras, porque ele honra ao Pai. Verso 49 e verso 50. Nós temos Jesus mostrando que ele não era samaritano e de que ele tem um único objetivo de honrar aquele que o enviou. No caso, Deus Pai. Pelo contrário, verso 49, parte B. Honro a meu Pai. E nós, irmãos, vamos ver Jesus vivendo uma vida toda de obediência a Deus Pai. Eu quero chamar a sua atenção ao fato de que Jesus vai viver uma vida de obediência. Aliás, a encarnação dele já é obediência. Ele esvaziou-se a si mesmo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, como está em Filipenses, por obediência. Ele vai viver encarnado por obediência. E vai orar e vai buscar o Senhor, o Pai, por obediência. E vai fazer as obras que o Pai pede que ele faça por obediência. E o ápice dessa obediência é morrer. Num julgamento que a gente não pode chamar aquele de julgamento, forjado. Recebendo a pior pena possível, com a pior morte possível na época. Por que, Ramon? Porque ele honra o Pai. Honrar ao Pai, meus irmãos, às vezes nos leva a sofrer. Honrar ao Pai, às vezes, nos leva a ser injustiçados. Nosso mestre está sendo xingado do pior nome possível. Nosso mestre está sendo humilhado da pior maneira possível. Mas ele permanece fiel ao Pai, porque ele honra o Pai. Verso 51, talvez um dos versos mais emblemáticos do texto, Jesus Cristo vai dizer, no verso 51, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Jesus traz um tema profundo e traz esse tema confirmando em verdade, o amém, amém do hebraico, dizendo enfaticamente que aquele que obedece, aquele que honra, aquele que guarda as palavras que ele tem dito, a morte eterna não virá a este. Ou, o contrário disso, ele viverá eternamente. Será salvo. Jesus Cristo continua batendo na tecla, continua sendo enfático de que as palavras que ele fala são as palavras que procedem do Pai, porque o Pai foi quem o enviou. E ele e o Pai, como ele já falou, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Aqueles que guardam, aqueles que obedecem à palavra, estes viverão eternamente. Mas note que para guardar é preciso ouvir. E estes aqui não conseguiam ouvir. Não ouviam a palavra, não ouviam a verdade, não reconheciam Jesus. Versos 52 e 53
nós vamos ter a prova de que eles não estão de fato vendo. Versos 52 e 53, nós temos o entendimento carnal diante das verdades espirituais. No verso 52 e 53, nós vamos ter eles atacando novamente Jesus. E novamente dizendo o pior xingamento: estamos certos que ele tem demônio. Pela segunda vez eles xingam ele. E eles vão trazer o entendimento deles totalmente carnal. Eles vão escutar o que Jesus falou e vão pensar de forma temporal. Abraão morreu, os profetas morreram, e você diz que se alguém guardar a sua palavra não morrerá eternamente. Então entendam, eles não conseguem discernir nem mesmo o que Jesus está falando. Eles não conseguem perceber que é espiritual o que Jesus está falando. Eles estão pensando em temporalidade, estão pensando no tempo. Eles não entendem o que Jesus está falando. Em momento algum eles conseguem entender o que Jesus está falando. Eles pensavam em morte natural. Eles estavam diante do alfa e do ômega, estavam diante do princípio e do fim, daquele que sempre era o que há de ser. E nós acabamos de cantar isso. Da verdade encarnada. E mais uma vez se mostravam endurecidos. Mais uma vez se mostraram surdos. Versos 54 e 55 nós temos a verdade dita. Versos 54 e 55, Jesus fala que ele é glorificado pelo Pai. O Pai o glorifica e ele glorifica o Pai. Jesus é honrado pelo Pai, ele não busca a sua honra, ele obedece ao Pai e o Pai honra o Filho. E aqui cabe um comentário, meus irmãos. Na economia da Trindade, na economia das três pessoas, um honra o outro. A ideia é que são três pessoas e um está sempre elogiando o outro. Ele nunca olha para si. O pai honra o filho. O filho honra o pai. Essa é a relação econômica da Trindade. E é isso que Jesus está falando. O que eu estou fazendo em honra ao meu pai. Eu estou obedecendo ao meu pai. Eu guardo a palavra do meu pai e em tudo obedeço para honrá-lo. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no Pai. E o verso 56, Jesus vai trazer o exemplo para ver se eles conseguem entender, né, o que Jesus está falando. Ele vai trazer o pai que eles falam que tem, um dos, né? Abraão. O Abraão viu pela fé e se alegrou. Verso 56. Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Jesus está falando para eles: o Abraão que vocês dizem ser o pai de vocês, ele viu o meu dia. Ele reconheceu quem eu era. E talvez você esteja perguntando, quando que Abraão viu Jesus? Hebreus 11, 8 diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão sacrificou o filho. Pela fé, Abraão saiu para uma terra que não conhecia. Quando que Abraão viu o dia de Cristo? Abraão viu o dia de Cristo quando ele viu a promessa do filho dele nascendo. O filho dele nascendo, o filho da promessa. Ele viu o dia que o prometido de Gênesis 3,15 viria. Quando que Abraão viu a morte? Provavelmente Abraão viu a morte, porque Hebreus afirma que ele viu o dia, em Gênesis 22, quando ele vai sacrificar o filho. E ele vê no sacrifício do filho, o sacrifício do Filho de Deus que viria morrer, pisar na cabeça da serpente. Quando que ele viu o casamento de Cristo? Gênesis 24, quando viu o casamento do próprio filho. Hebreus nos fala, e Cristo está falando aqui, antes do escritor de Hebreus, que Abraão viu o dia dele. E Abraão viu pela fé. E entenda, meus irmãos, um contraste. Ele está falando de um homem pela fé, vendo algo que não existe. E eles estão diante daquele que existe no tempo e no espaço. E não conseguem ver. Meus irmãos, para crer não é necessário milagre. Para crer, meus irmãos, não é necessário que Jesus Cristo apareça aqui. Ou que você tenha uma experiência monumental,
miraculosa para que você creia. Olha para o texto, meu irmão. Eles estão diante do Deus encarnado e não veem. E Jesus está falando que Abraão viu. Abraão viu. Não depende de milagre, não depende de palavras. Jesus, o que Abraão viu, meus irmãos? Ele viu tudo que eu acabei de citar. Quando que ele viu? Quase 3.000 e tantos anos antes de Jesus. Esse povo está diante daquele que Abraão viu pela fé e eles não veem. Não depende de milagre, meus irmãos. Depende de uma coisa que a confissão de fé fala no capítulo 14 e que a Escritura atesta. Depende da graça da fé. É necessário que seja dada uma fé salvadora para que a pessoa tenha os olhos abertos. Isso, principalmente para meus queridos adolescentes, não depende de intelecto. Não depende de você querer entender. Paulo fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, em Coríntios. Se não for dada a graça da fé salvífica, da fé salvadora, Jesus Cristo vai estar encarnado na sua frente, na frente desse mundo, e o mundo não vai reconhecê-lo, como aqui não estão reconhecendo. Porque é necessário que haja a graça da fé. É necessário que os olhos sejam abertos. É necessário que o coração seja trocado. É necessário que a salvação entre. Versos 57 a 59, nós temos a linha divisória finalizada. Perguntaram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Continuam pensando no tempo. Respondeu-lhe Jesus, para ficar bem claro, né? Em verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus vai trazer para si o título que todo judeu conhecia e o nome proibido de Deus. O eu sou da sarça. O eu sou o que sou, que falou para Moisés, quando Moisés perguntou: quem eu vou dizer quando eu chegar diante deles? Que Deus é esse? E Moisés vai dizer que o eu sou me enviou a vós. Deixa o meu povo ir. Moisés usa o eu sou. Jesus vai trazer esse nome para si porque ele é o Deus encarnado. Já que eles não estão entendendo quem ele está falando que é e de onde ele veio, ele usou o título que eles conhecem. Eu sou. E quando ele termina de falar o eu sou, eles pegam em pedras. Eles entenderam que Jesus estava blasfemando, se dizendo Deus, mostrando que de fato o coração deles estavam mais duros do que aquelas pedras que eles tinham pegado, que possivelmente eram pedras ainda do templo destruído. A linha divisória é finalizada entre os que honram e os que desonram a Jesus. E a prova é que eles não reconhecem a Jesus, que eles denigrem quem Jesus é, com terríveis xingamentos, e novamente esboçam em atitudes o que Jesus tinha falado que eles estavam tentando fazer, matar. Eles pegam em pedras. O texto termina, meus irmãos, com Jesus se ocultando e saindo do templo. E aqui eu quero tecer um comentário antes da gente entrar na parte da aplicação. Existem estudiosos que entendem que Jesus milagrosamente se ocultou aqui, ficou invisível. Existem estudiosos que entendem que Jesus de alguma forma se escondeu entre as pessoas e saiu do templo. Independente da forma que foi, porque nós não sabemos como foi essa forma, nós sabemos que Jesus Cristo não foi apedrejado porque não era a hora dele morrer. Dito essas coisas, eu quero trazer de volta a imagem que eu trouxe para vocês do começo. Jesus Cristo, ao longo do capítulo 8, traça uma linha delimitando pessoas de um lado e pessoas do outro lado. Pessoas que seguem a lei, que são duras, andam nas trevas, estão mortas em seus delitos e pecados e são escravas das suas próprias vontades, elas irão desonrar
as palavras de Deus, porque elas são surdas e elas não são filhos de Deus, mesmo que digam que o são. E essa é a temática do texto. Eles dizem ser filhos, mas não são filhos porque não reconhecem Jesus Cristo e não reconhecem as palavras de Jesus Cristo. Do outro lado dessa linha, nós temos aqueles que entendem que na lei há graça e que Jesus Cristo é o cumprimento da lei. E por causa disso vivem na luz, recebem a vida em abundância, são livres de si mesmos para obedecer à vontade de Deus. E por causa disso, honram e reconhecem as palavras de Cristo. Veem em Cristo o Deus encarnado e adoram a Cristo, como fizemos agora há pouco, como Deus que era, que é e que há de vir. Você quer saber em qual grupo está as pessoas que você olha, as pessoas que você se relaciona? Use a linha que Jesus usou. Use a linha divisória. Aqueles que andam nas trevas, aqueles que não ouvem as palavras de vida eterna, aqueles que não obedecem às palavras e não guardam, esses mesmos se dizendo, somos filhos de Deus, não são filhos de Deus. Jesus fala que a paternidade deles é de Satanás. É uma palavra dura, Ramon, é uma palavra dura, mas essa palavra foi dita pelo próprio Jesus Cristo, perante os seus discípulos, perante os seus seguidores e perante a liderança que estava confrontando ele naquele momento. E é uma palavra urgente para nós hoje. Nem todos são filhos de Deus, meus irmãos. Nem todos os caminhos levam a Deus. E não existe várias verdades. Existe apenas uma verdade. Existe apenas um povo de Deus. E existe apenas uma paternidade para aqueles que ouvem a palavra de Deus. A paternidade do próprio Deus Pai. Aplicações, meus irmãos. Tenha cuidado ao ouvir pessoas na internet. Você e eu temos acesso ao que nós quisermos hoje. Quando eu era adolescente, meados de 85, 87, 90, havia uma grade na televisão. Eu não tinha acesso ao que eu quisesse ver. Hoje você tem acesso ao que você quiser ver. Cuidado com as coisas que você escuta. Aliás, meu conselho é que você use essa linha para líderes e para seguidores de Jesus. Com essa linha fica fácil identificar. Ou fica menos confuso identificar os que dizem ser, mas não são. Use a linha que Jesus está usando para separar. Meus irmãos, quem está traçando a linha é Cristo Jesus, não é a denominação. O próprio Cristo está definindo quem é e quem não é, da onde é e por que da onde é. Foi isso que foi falado. Não tenha receio de fazer isso. Porque eu sei que o tempo que a gente vive hoje é um tempo de aceitação. Jesus está falando exatamente contra isso. Eles não são, porque não ouvem as minhas palavras, não me honram. É necessário definirmos isso dentro de nós, meus irmãos. Então, não tenha medo. Começou a escutar coisa que está fora, deixa de seguir, para de olhar. Tem muita coisa maravilhosa para você ver, ouvir e seguir. Use a linha para facilitar para você. Essa linha que Jesus está usando. Ponto 2 para a gente encerrar. Jesus falou para discípulos, Jesus falou para seguidores e Jesus falou para líderes. E você é as três coisas. Você é discípulo de Jesus e eu sou discípulo de Jesus, então ele está falando para mim isso.
Ele está passando a linha na minha frente, está falando, Ramon, onde você está? Ele está passando a linha na sua frente, está falando, Ramon, o que você está fazendo? Como você está lidando? Como você está julgando? E ele está passando a linha para líderes. E você pode falar, eu não sou líder. Você é líder porque a Bíblia fala que você é sacerdote. A doutrina reformada do sacerdócio fala que todos têm autoridade perante Deus. Então você tem autoridade. Você exerce liderança. Então, a fala de Jesus é para você e para mim. Use e observe a linha que eu traço, diz o Senhor. É isso que ele está falando. Aqueles que andam na lei, aqueles que vivem e entendem que a lei foi cumprida em Cristo. Meus irmãos, devemos olhar para as palavras de Jesus. E o meu desejo nesse texto e nesse confronto final é que ao final de tudo olhemos para Jesus e adoremos porque Ele é o eu sou. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E somente a Ele devemos prestar adoração. Somente a Ele devemos prestar continência e obedecer às palavras. Somente a Ele. Amém, queridos? Leve isso para a sua casa e lembre-se dessa linha divisória que foi traçada pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos fiéis a Ti, Pai, e a reconhecermos a Tua palavra, reconhecermos aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus. Nos ajude a sermos, Pai, atenciosos. Nos ajude, Senhor Deus, a honrarmos o Senhor, Pai, assim como o Senhor honrou Deus Pai durante toda a sua vida, Pai. Que as Tuas palavras, Senhor Deus, sejam guardadas em nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.